Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre a declaração do imposto de renda, o que muda no processo neste ano, como você deve realizar a sua prestação de contas para o leão. Enfim, tudo sobre o assunto você confere a partir de agora aqui no Observações. Desde o último dia 23 de março, começou o prazo para você declarar o seu imposto de renda. Mais de 44 milhões de contribuintes precisam estar em dia com o leão. Mas afinal, quais itens você precisa estar atento para não cair na malha fina e receber aquela famosa mordida da Receita Federal? Bom, e quem conversa conosco hoje sobre esse assunto é a equipe contábil da J. Franco Contabilidade, aqui de Itaúna. Estão aqui comigo os contadores Gustavo e Fernando Franco. Bom, pessoal, muitíssimo obrigado pela presença de vocês aqui no Observações. E eu já começo, o nosso programa falando sobre a importância desse imposto, aliás, desse processo de declaração. Porque muitas pessoas acabam deixando para a última hora, ou então acham que com essas questões hoje, de extravio fiscal, você pode fugir do leão. Mas é importante estar em dia com o fisco e, claro, com as suas contas em dia, né? Primeiramente, agradecer pela oportunidade. A prestação de conta ela é obrigatória. Todo mundo tem que prestar sua conta para o imposto de renda, para a Receita Federal. E hoje a Receita Federal ela tem mecanismos de fiscalização muito avançados. Então, a sonegação hoje é muito difícil. Ela tem muitos programas bons e as informações chegam a ela. Normalmente você não consegue hoje muita sonegação, não, é muito pequena hoje. Ela é bem preparada. Agora, o que muitas pessoas têm dúvida é o seguinte, quem é que está obrigado a declarar? Porque a gente viu agora que o governo federal isentou quem tem renda aí de até R$5.000, mas ao mesmo tempo as pessoas que já estão achando que vale para esse ano, mas é em relação ao ano passado. Então, afinal, quem que está obrigado a declarar o imposto? São diversos fatores que colocam um contribuinte em obrigatoriedade para fazer a declaração de imposto de renda. Alguns deles são rendimentos tributáveis acima de 35.584 no ano, receitas sobre atividade rural acima de 177.920, patrimônio do contribuinte acima de R$800.000, rendimentos isentos como rendimentos de poupança, rendimentos de distribuição de lucro, acima de 200.000 no ano, venda de bens com ganho de capital. Então, são vários fatores que colocam o contribuinte em obrigatoriedade. E se você estiver dentro de um desses fatores, você já está obrigado a declarar. E essa questão dos 5.000 mudou a tabela a partir de 2026. E a declaração que a gente está fazendo em 2026 agora é referente ao ano de 2025. Por isso, a que a gente está usando a tabela ainda é a de 25. Ou seja, quem não declarar essa questão dos R$5.000 vai, então, ser pego pelo leão. Sim, vai aparecer uma pendência de malha fina para esse contribuinte. E aí, quais são os prejuízos, e a gente tem que falar isso para o nosso contribuinte, para o nosso público também, quais são os prejuízos de justamente cair na malha fina? Porque as pessoas não entendem também que pode gerar prejuízos para o CNPJ, mas também para o CPF, né? Sim. Tem punições para quem está em obrigatoriedade e fica omisso de fazer a declaração. Então você tem você tem multas, um valor mínimo de hoje R$ 165,74, podendo chegar até 20% do imposto do contribuinte, além do seu CPF ficar com essa pendência. Então você vai algum cadastro bancário, algum crédito em banco, algum cadastro em empresa, pode dar essa pendência no seu CPF até você regularizar. Agora, o que muda no imposto de renda em 2026? Por que eu faço essa pergunta? Porque ao longo dos últimos anos, a própria Receita Federal ela também vem se preparando, com automação de todo o seu sistema, com supercomputadores aí, No último programa que a gente fez aí sobre a questão da reforma tributária, a gente ouviu ali, a doutora Júlia Machado falar sobre o T-Rex, que é aquele mega computador que faz o cruzamento de dados. Então, o que muda para o contribuinte fazer a sua declaração em 2026? Nós não tivemos, não falar assim, mudanças drásticas
nessa atual declaração de imposto de renda, mas tivemos algumas pequenas mudanças, como um pouco aumento dos limites para colocar o contribuinte em obrigatoriedade. Então, o limite antigo na declaração passada, por exemplo, de rendimentos tributáveis, estava em 33.888. Esse ano sobe para 35.584. O limite de receita de atividade rural sobe para 177.920. A mudança mais significante, vamos falar assim, é aquele contribuinte que não está em obrigatoriedade, porém teve retenção durante o ano de 2005 da sua folha de pagamento, retenção de imposto de renda, ele teria direito a uma restituição. Esse ano, o contribuinte não precisa fazer a declaração para receber essa restituição. A Receita implementou a restituição automática, né? Então, chamamos de cashback automático para aquele contribuinte. Então, o contribuinte vai conseguir se ressarcir daquele imposto de renda recolhido a maior dele, sem precisar fazer a declaração esse ano, caso ele não esteja em obrigatoriedade. Agora, a gente sabe que o brasileiro deixa tudo para a última hora, né? Infelizmente, deixa tudo para a última hora. E a gente sabe que o último dia da declaração é o dia 29 de maio de 2026. Quais são os riscos que as pessoas mais estão sujeitas, principalmente em deixar para a última hora, porque a gente sabe que pode cair o sistema da Receita, os próprios contadores, né, que o digam, ficam super sobrecarregados. Então, quais são os riscos que eles estão sujeitos? O problema de deixar para a última hora é isso. Você já até falou bem, deixa para a última hora, falta documento, a pressa não é bem feita, as coisas não saem bem feitas. Então, esquece alguma coisa para trás. Deixa. E outra coisa, no nosso escritório, nós temos o hábito de não fazer declaração no último dia. Eu defendo essa tese há muitos anos. Declaração de último dia é enrolada, e enrolada causa problema. E eu queria falar uma observação também, aumentando, respondendo a pergunta anterior, acrescentar o seguinte: uma coisa muito importante que os contribuintes acham, chegou a uma certa idade, não precisa declarar. A gente ouve, idade não é impedimento para declaração. Tá? É rendimento e patrimônio que está obrigando. Então, você tem quase 80 anos, precisa sim. Se você tiver rendimento e tiver patrimônio, você tem que fazer a declaração. Agora, dentro dessa resposta que você deu, em relação aos principais erros, quais são os principais erros que as pessoas fazem, principalmente ao enviar as informações aí para os contadores e automaticamente, quando não tem contador, já encaminha aí para a Receita e vai saber desse erro só lá na malha fina, lá para frente? A gente vê pendências de malha fina mais comuns, assim como omissão de renda, muito comum, rendas de aluguel serem omitidas, e a Receita Federal cada vez cerca mais essa parte de aluguel. Profissionais de saúde, aquele profissional que faz um atendimento, já, às vezes ele não dá o recibo para o contribuinte, mas se o contribuinte fez o pagamento, esse profissional de saúde, por meio eletrônico, seja por cartão ou por Pix, ele pode usar na declaração dele, porque ele tem a comprovação daquele pagamento e o profissional vai cair em malha fina. O aumento patrimonial não condizente com a renda do contribuinte. Então, se um contribuinte, por exemplo, teve um aumento patrimonial de 150 mil entre um ano e outro, e o rendimento foi 100, 120 mil, vai cair em malha fina. Despesas médicas, muito comum, pendência de malha fina, despesa médica, a Receita vem pedindo a comprovação daquelas despesas médicas que o contribuinte usa para abater no seu imposto. Então, a gente sempre lá no escritório, a gente sempre sugere, sempre instrui os contribuintes a fazerem pagamentos das despesas médicas por meio eletrônico. A Receita não aceita a comprovação do pagamento, a justificativa que o pagamento foi em dinheiro, ela não aceita. Então tem que ser o pagamento por Pix ou o pagamento por cartão, por meio eletrônico. Agora, a gente hoje tem a questão da declaração pré-preenchida. E muitas pessoas imaginam que essa declaração ela já venha pronta e só passar um olho ali já está resolvido. Afinal, o que é a declaração pré-preenchida? Eu já colo uma segunda pergunta. Ela é confiável? Não, não é confiável não. Ainda vem com erros, certo? Então, o que você tem que fazer? Você pode pegar ela e conferir se os dados estão corretos. A Receita tem muita informação, mas ela ainda vem com alguns erros. Então, não é muito confiável não. Nós, no escritório, não confiamos. Nós trabalhamos com muita segurança por isso.
nós conferimos todos os dados. Ah, tá lá, não, aquele número ali, a gente confere ele mesmo. Agora, em relação a essa declaração, por que ela foi criada então? Porque a gente imagina que tenta isentar aquele contribuinte da necessidade de ter um contador ao lado para poder fazer essa declaração. Então, qual foi o motivo que ela foi criada então? A Receita hoje, cada dia mais, ela está avançando no processo de dados do contribuinte. Isso é fato certo. Então, ela já está preparando para não ter mais declaração. Isso já é uma manifestação do novo ministro da Fazenda, e ele é da Receita Federal, ele está já manifestando isso. Como a Receita tem todos os dados, ela lança a declaração e o contribuinte só vai validar. Certo? Isso é o futuro, porque é bobagem. Porque chega essa regra do imposto de renda, os contabilistas começam a trabalhar muito, os contadores, trabalhar muito, e sem necessidade. A Receita já tem poderes e números para fazer isso. Agora, essa informação que você trouxe é uma informação também que saiu recentemente, que a própria Receita Federal quer abolir, e o governo federal, aliás, quer abolir a declaração, né? O processo de declaração. Só que isso impacta diretamente o trabalho de vocês, né? Não, porque eu acho o seguinte, sabe? Nós somos prestadores de serviços contábeis. Então, nós temos que valorizar os serviços de contabilidade. E aí que eu falo, nós temos que ganhar os nossos honorários com os serviços contábeis. Esse trabalho extra, ele é cansativo, é desgastante essa época do ano, é muito desgastante, e a gente deixa o escritório muito por causa desse serviço. Então, eu sou a favor de acabar com isso e nós dedicarmos realmente ao nosso intuito, que é a contabilidade. Até porque com esse cruzamento de dados, fica muito mais fácil para a Receita já ter aqueles dados atualizados ali, né? E ainda mais nós estamos vindo aí com a reforma tributária em andamento, que vai nos causar muito problema e muito estudo. Nós vamos estudar muito, porque também vamos ter que dedicar muita coisa na nova reforma tributária. Ela está vindo aí com muita surpresa. Então, acho que é o seguinte, tomara que a Receita Federal elimine a declaração para nós dedicarmos realmente ao benefício do contribuinte. Mas não significa que a população não vai ter que estar em dia com o Leão, né? De jeito nenhum. Apesar de deixar bem claro, né, o Leão já foi muito bravo. Hoje ele não é tão punitivo. Ele manifesta para você consertar, ele manda avisos. Notificações, né? Notificações. Uhum. Excelente. Bom, agora a gente faz um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais observações. Até já. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. Aprender um novo idioma é mais do que estudar palavras, é acreditar em novos sonhos. Há 33 anos, o Number One faz parte da história de Pará de Minas, transformando vidas por meio do inglês, espanhol e intercâmbio. Aqui, crianças, jovens e adultos aprendem desde cedo, inglês a partir de 2 anos e espanhol a partir de 9, com aulas presenciais ou online, em turmas ou individuais. Um método exclusivo, sem tradução, que ensina a pensar no idioma e ganhar confiança para o mundo. Number One, a escola que cresce com você. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! Especialista em regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas Ceurb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos com prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas Ceurb realizou o sonho de diversos moradores de Igaratinga e região. Faça já um contato com a Praminas Ceurb. Ligue 373232
2890 ou 99669-1755. É assim que devemos tratar os animais, com amor e cuidado. No mês de combate à crueldade animal, a Câmara Municipal de Pará de Minas reafirma seu compromisso com a proteção e o respeito à vida. Com a criação e aprovação de projetos e do apoio a iniciativas voltadas ao bem-estar animal, o Legislativo trabalha para representar toda a cidade, inclusive quem não tem voz. Praticar maus tratos contra animais é crime. Denuncie. Câmara Municipal de Pará de Minas. Protegendo os animais, valorizando a vida. O que você tem jogado na rede coletora é lixo ou esgoto? A rede coletora de esgoto é projetada para receber somente água de uso doméstico. Jogar papel higiênico, cotonete, fio dental, absorvente, cabelo, óleo, restos de comida ou direcionar a água da chuva para esta rede pode causar entupimento e sobrecarga no sistema. Seja consciente, lixo não é esgoto. Acesse aguasdeparadiminas.com.br e saiba mais. Águas de Pará de Minas. Nosso compromisso é levar mais qualidade de vida para você. A nossa região não é pequena, ela é forte, ela é gigante. O Centro-Oeste de Minas movimenta a economia, gera milhares de empregos e ainda constrói inúmeras histórias. Quem vive aqui precisa de informação à altura dessa potência. Há quase 15 anos eu estou nas ruas, acompanhando os fatos e bastidores que movimentam a região Centro-Oeste, construindo credibilidade e alcançando a sua confiança. À frente do programa Observações, ele se tornou referência regional, um espaço onde lideranças e personalidades têm voz e vez, onde a informação é profunda e o debate é sério. Agora, mais um projeto surge pela HS Comunicação Empresarial. Conheça o Hora 37, um portal criado para conectar as cidades do Centro-Oeste Mineiro. Informação séria, conteúdo relevante para você que quer ficar muito bem informado e também para empresas que querem estar onde a atenção está. Seja bem-vindo ao Hora 37, a sua fonte oficial de informação. Siga, acompanhe e anuncie, porque quem é importante precisa estar aqui. De volta com Observações, que hoje te ensina como declarar o imposto de renda e te conta tudo aí para você não cair na famosa malha fina. Bom, gente, agora a gente vai falar sobre os documentos essenciais, né, para declarar o imposto de renda. Os contribuintes, né, o telespectador que agora está nos assistindo e precisa declarar o imposto de renda. Quais são os itens que ele precisa ficar atento para realmente transmitir para os contadores para fazer essa declaração para a Receita Federal? Importante o contribuinte emitir os seus informes de rendimentos do seu trabalho, né? A empresa fornece isso para o contribuinte. Os informes de rendimento de contas bancárias que o contribuinte tenha, na sua pessoa física. Essas despesas médicas que tem durante o ano, agora as despesas também estão sendo lançadas online, né? Mas as despesas médicas, essa documentação de alteração patrimonial, então se houve uma compra de um bem, por exemplo, a compra de um imóvel, ter a escritura em mãos, a compra de um carro, uma venda de um carro, ter o recibo, o documento do carro em mãos. E também ter também junto com ele a senha Gov para estar acessando o aplicativo, porque o Gov hoje, assim, a gente entra pelo portal da Receita Federal e é uma importante ferramenta para auxiliar o contribuinte, porque lá a gente consegue puxar rendas do contribuinte ali, então é importante auxiliar para não ficar nenhuma renda omissa. Agora, em relação a isso, né, como organizar então esses rendimentos? Porque muitas pessoas tem às vezes um rendimento em determinado banco, ou então tem várias aplicações ali. Tem algum extrato que ela pode retirar isso? De onde que ela tira isso tudo para encaminhar para vocês? Pelos aplicativos dos celulares hoje, porque antigamente iam muito em banco buscar esse informe de rendimento. Hoje o aplicativo, você consegue emitir esse aplicativo e salvar o informe dentro do seu aplicativo do banco, no celular mesmo. Então tem gente que ainda prefere fazer aquela pasta física, pega esse informe de rendimento, imprime ele, vai montando aquela pasta durante todo o ano para chegar na hora de declarar o imposto de renda, aquela pasta.
Mas hoje também a gente tem essa condição de salvar nos nossos próprios celulares esse aplicativo esse informe que a gente consegue tirar nos aplicativos de banco. Agora, ao longo dos últimos anos aí a gente vê também que o limite da receita ele vai aumentando também, ele vai sendo elástico, né, em relação a isso. Só que a gente tem diferenças ali para o contribuinte urbano e para o contribuinte da zona rural também, né? Como que funciona isso? Os rendimentos tributáveis hoje, se trabalhar, eles têm quem recebe acima de R$ 35.584 de rendimentos tributáveis e R$ 200 mil de rendimentos isentos, está em obrigatoriedade de fazer a declaração de imposto de renda. Já a atividade rural, ela tem um limite maior, então o limite está em R$ 177.920. Então tem essa diferença entre a atividade rural e o trabalho urbano. E aí a documentação do produtor rural é diferente também? Ele precisa ter ali o ITR, ter algum tipo de documentação especial ou é a mesma coisa do contribuinte urbano? O contribuinte que tem atividade rural, ele pode optar por 20% do seu resultado bruto, então ele emite notas de venda do gado, por exemplo, ele emite essas notas, então ele opta pelos 20% do resultado, tendo um crédito presumido de 80%, ou ele faz aquele livre caixa de receita e despesa. Então ele tem as despesas documentadas da área rural dele, abate a receita menos a despesa e ele paga o imposto sobre esse resultado. Em caso ele tenha prejuízo em algum ano, esse prejuízo ele pode usar para o próximo exercício, para abater num possível lucro futuro. Agora, o que pode ser deduzido do imposto de renda? Porque a gente está até numa discussão na internet que em breve aí vai poder deduzir consultas de pet shop, né, para cachorros e tal, que hoje o brasileiro gasta muito com o animal. Mas afinal, o que hoje pode ser deduzido do imposto de renda? Eu posso deduzir ali questão de plano de saúde, escola de filho. O que na verdade as pessoas podem ter de recibo para realmente ter algum tipo de desconto no seu imposto ou até mesmo ganhar a questão da restituição? Despesas médicas em gerais, então todas as despesas com saúde, que seja psicólogo, psiquiatra, fonoaudiólogo, médico, dentista, essas despesas médicas... Exames contam também? Sim. Deixar bem claro que essa parte de estética não entra, tá? Então um procedimento que seja puramente estético você não pode usar, mas despesas médicas sim. Despesas com instrução, com educação, mas essa despesa tem uma limitação, então ela tem uma limitação que você pode usar até R$ 3.561,50. Então, se você teve uma despesa, por exemplo, com a escola de R$ 10 mil no ano, você não pode usar os 10 mil. Você está limitado a esses R$ 3.561,50. Então, tem as despesas médicas, despesa com instrução, despesa com previdência privada, o PGBL, você pode usar ele. Despesas com pensão alimentícia. Então, quem recebe pensão alimentícia, por exemplo, é um rendimento isento, mas quem paga pode usar, que deduz. Lembrando que muita gente quer deduzir estética. Não. A Receita é muito, com isso ela fiscaliza bem. É com a saúde. Então, esse erro é um erro também que a gente não falou, mas que acontece. Porque as pessoas imaginam que assim, eu vou num dermatologista, eu vou então numa biomédica, então isso é envolvendo minha saúde. Eu fiz uma operação plástico e posso, depende dela, não. Isso é um erro muito também. Outra coisa também, você pode lançar educação e saúde para dependentes. Aí o cara quer, eu pago a escola do meu neto. Ele não é dependente. Isso é muito importante. Quem entra então na classe de dependentes? Filho. Adoção legal. Certo? Então tem que ser adoção legal. Meu neto mora comigo. Se não tiver a legalidade, não pode. Você pode lançar também como dependente esposa, marido, até pais, pode ser dependente se tiver essa dependência econômica, mas aí tem uma limitação de renda deles. É importante, se você lançar como dependente seu marido, sua esposa, filhos, caso eles tenham renda, tem que lançar também a renda desse, então às vezes tem que fazer essa simulação, esse cálculo, se compensa lançar aquele dependente que tem uma renda, porque você lança todas as deduções daquele dependente, mas também tem que lançar a renda dele e o patrimônio dele, então você lança o ônus e o bônus. Isso é um erro que acontece muito. Meu pai é dependente. Aí conta pra gente que só o pai é dependente, não esquece contar que ele tem uma renda. Pode ser aposentado. Aí depois chega lá esse problema. E aí a Receita, como faz esse cruzamento de dados, ela vê ali que vai ultrapassar o limite.
Isso é um erro também que acontece muito. Só conta uma parte da história, né? Por isso que é importante vir com a declaração pronta que vai se validar. Agora, Questão só para finalizar essa questão de dependência, se você usa a pensão alimentícia do seu filho nas deduções que você vai usar, você não pode usar mais aquele filho como dependente, você já está usando a pensão. Então, você opta ou por usar aquela despesa de pensão ou colocar o filho como seu dependente. Agora, em algum momento, se falta algum documento, ou então se falta algum tipo de comprovante, como então lidar com isso? Sendo que a Receita já tem aquilo ali, mas você não tem como comprovar. Como lidar com isso? É muito importante você ter essa organização durante o ano, principalmente com essas despesas médicas, para que não aconteça isso. A senha-gov, que eu falei mais cedo, também é importante, para aquela renda sua que já está na base da Receita, e às vezes você está sem o documento comprobatório dela, então é importante você estar com essa senha-gov, ter essa organização durante o ano, para não acontecer esse esquecimento aí, porque senão, com certeza, cai malha fina. Agora, a gente está falando muito na questão de declaração do imposto de renda e a gente tem uma nova classe que surgiu nos últimos anos, que é a questão do microempreendedor individual. Muitos MEIs caem de paraquedas e não entendem bulhufas, né? Falando bom português aqui, da declaração do imposto de renda, da certificação que o MEI tem que fazer também de forma separada. Então, explica para quem hoje é microempreendedor individual quais são os cuidados e quais são as obrigações que ele tem que ter também com a Receita Federal. O MEI, o simples fato de ser MEI não te coloca em obrigatoriedade de fazer a declaração de imposto de renda de pessoa física, tá? O MEI já tem a declaração dele, que nós informamos a renda do MEI em si como empresa, para a Receita Federal, as despesas e tudo. Mas, caso o contribuinte, porque ele pode ter o MEI e trabalhar em outro lugar, ele pode ter um faturamento mais alto no MEI, que hoje de 81 mil, pode colocar obrigatoriedade. Então, os MEIs, ele tem que a gente tem que observar no MEI, se for indústria, se for comércio, ele tem uma porcentagem de 8% que pode ser do faturamento, pode ser considerado como rendimento isento. Se fosse prestação de serviço, é uma porcentagem de 32%, não só de 8%. Então, você tem que ter bastante atenção com esse MEI, que parte do rendimento do faturamento do MEI que vai para a pessoa física é isento, parte é tributável. Então, o MEI tem que ter bastante atenção. Mas o simples fato de você ter um MEI não te coloca em obrigatoriedade de fazer a declaração de pessoa física, não. Mas lembrando que o MEI, eles acham que tem MEI e não precisa ter um contabilista para orientá-lo. Esse é um grande erro. Inclusive, eu não sei precisar o número, não, mas a Receita excluiu de MEI agora um número exorbitante, que eu não estou lembrando aqui agora. Mas esse número por quê? Acho que só MEI não precisa fazer nada. O MEI tem que ter, sim, as obrigações dele, e inclusive uma coisa que a Receita cruzou muito, PIX e cartão de crédito no MEI, e é só declara até 81. Então, nós tivemos conhecimento de casos de faturamento de 200 mil o ano todo, de piso, cartão de crédito e tudo, e o que aconteceu? É limite 81. A Receita o excluiu do MEI, mandou multa e obrigou ele a ser uma empresa normal, um Simples Nacional. Então, olha só, pessoal, mais de 1.100.000 empresas, incluindo cerca de 404 mil MEIs, estão com a exclusão do Simples Nacional planejada ou em andamento para o período de 2026 a 2027, devido a dívidas que somam quase 13 bilhões de reais com a Receita Federal. Então, realmente é um número exorbitante e que, se as pessoas não estiverem aí, depois, com o CNPJ baixado, com a baixa do MEI, não consegue emitir uma nota fiscal, não consegue mais prestar serviço, né? A gente orienta o seguinte: o MEI, ele caça um profissional, procura um profissional, porque ele sozinho, ele vai acontecer de ser excluído, de ser multado, entendeu? Então é importante. Agora, inclusive até, como eu disse, geralmente quando a pessoa vai se tornar um MEI, vai ser um profissional autônomo, ele não tem aquele tempo hábil de buscar capacitação. E nesse momento tem um Sebrae ao lado, que está ali capacitando também, mas ao mesmo tempo alertando para os riscos, que é também não ter essa noção em relação à sua questão fiscal, né? Isso. Inclusive, eu vou falar aqui, eu participo da associação comercial. Nós temos lá um suporte para isso, entendeu?
a Associação Comercial Itaúna, CDL, ela está habilitada a orientar os profissionais dessa área no MEI. E é importante falar isso porque muitas vezes as pessoas não sabem dos serviços que tem na própria cidade e ficam aí boiando nas informações e caindo na malha fina sem necessidade, né? Deveriam conhecer, né? Porque está aí prestando bom serviço. E é, na maioria das vezes, bem acessível ou então gratuito para a população, né? No caso da entidade não é gratuito, mas tem uma pequena mensalidade, mas compensa. É acessível. É acessível. É muito fácil. Ok, então agora a gente faz mais um intervalo. Daqui a pouco a gente fala sobre a questão da malha fina, né? Como você não deve aí cair na malha fina é o tema do nosso próximo bloco. Até já. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. Aprender um novo idioma é mais do que estudar palavras, é acreditar em novos sonhos. Há 33 anos, o Number One faz parte da história de Pará de Minas, transformando vidas por meio do inglês, espanhol e intercâmbio. Aqui, crianças, jovens e adultos aprendem desde cedo, inglês a partir de 2 anos e espanhol a partir de 9, com aulas presenciais ou online, em turmas ou individuais. Um método exclusivo, sem tradução, que ensina a pensar no idioma e ganhar confiança para o mundo. Number One, a escola que cresce com você. É assim que devemos tratar os animais, com amor e cuidado. No mês de combate à crueldade animal, a Câmara Municipal de Pará de Minas reafirma seu compromisso com a proteção e o respeito à vida. Com a criação e aprovação de projetos e do apoio a iniciativas voltadas ao bem-estar animal, o Legislativo trabalha para representar toda a cidade, inclusive quem não tem voz. Praticar maus tratos contra animais é crime. Denuncie. Câmara Municipal de Pará de Minas. Protegendo os animais, valorizando a vida. A nossa região não é pequena, ela é forte, ela é gigante. O Centro-Oeste de Minas movimenta a economia, gera milhares de empregos e ainda constrói inúmeras histórias. Quem vive aqui precisa de informação à altura dessa potência. Há quase 15 anos eu estou nas ruas, acompanhando os fatos e bastidores que movimentam a região Centro-Oeste, construindo credibilidade e alcançando a sua confiança. À frente do programa Observações, ele se tornou referência regional, um espaço onde lideranças e personalidades têm voz e vez, onde a informação é profunda e o debate é sério. Agora, mais um projeto surge pela HS Comunicação Empresarial. Conheça o Hora 37, um portal criado para conectar as cidades do Centro-Oeste Mineiro. Informação séria, conteúdo relevante para você que quer ficar muito bem informado e também para empresas que querem estar onde a atenção está. Seja bem-vindo ao Hora 37, a sua fonte oficial de informação. Siga, acompanhe e anuncie, porque quem é importante precisa estar aqui. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas
as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. De volta com observações que hoje te orienta como você deve declarar o seu imposto de renda e evitar a malha fina. Bom, e é dela que a gente vai falar agora nesse terceiro bloco aqui do Observações. Bom, pessoal, o que leva, né, um contribuinte a cair na malha fina, né? Quais são as principais inconsistências que, ao se deparar com elas, a Receita fala, opa, não é bem por aí. Como que funciona? O que mais nós temos visto de pendência de malha fina é omissão de renda. Então essa parte, igual eu falei mais cedo, essa parte de recebimentos de aluguel está muito comum, né, essa questão de malha fina. Os profissionais da saúde, com essa questão do recibo, faz um atendimento, não dá recibo, o contribuinte paga por meio eletrônico e usa esse pagamento na declaração dele, coloca o profissional da saúde em pendência de malha fina. Essa evolução patrimonial não condizente com a renda do contribuinte, então se teve uma evolução patrimonial superior à renda, vai ter pendência de malha fina. Despesas com estética vai ter pendência de malha fina, e a Receita pede muita comprovação de despesas médicas. Então sempre importante, quem for pagar, né, as despesas médicas, pagar por meio eletrônico, pagar por Pix, pagar por cartão, não pagar em dinheiro, que a Receita não aceita essa justificativa como despesa médica, como pagamento em dinheiro. Então, hoje a Receita, quando ela pede a comprovação daquela despesa médica, o mais importante não é mandar nem mais mandar nota, mandar o recibo, é mandar o ônus do que o contribuinte teve. Então, é mandar o comprovante de pagamento. Então, precisa ser por meio eletrônico. Entendi. Agora, essa questão de ser por meio eletrônico, a gente encontra também que hoje são vários os meios de se retirar esses recibos, né? Nós temos prefeituras, governo federal, governo estadual através da Receita Estadual, né? Então, aonde buscar? Quais são as principais fontes dessas documentações para o nosso contribuinte estar ciente? O contribuinte, quando ele tem uma despesa médica com um CNPJ e com uma empresa, ele vai receber a nota fiscal de serviço. Então, vai vir a nota. Quando ele trabalha com um profissional autônomo, com um profissional pessoa física, ele vai ter o recibo. Então, hoje o profissional, ele já lança aquele recibo de saúde direto no portal da Receita Federal. Que é o ECAC. Isso, que é o ECAC. Então, o contribuinte, ele puxa isso já para dele, ou ele mesmo consegue imprimir aqueles recibos, mas hoje são todos online. Agora, a gente também entende que muitas pessoas não sabem que caiu na malha fina até aguardarem aí a restituição do imposto de renda e não receberem. Então, nesse caso, como se preparar caso a pessoa tenha caído na malha fina? Muita gente só fica sabendo que caiu na malha fina quando o tempo de restituição, né, que a Receita hoje paga a restituição em 4 lotes. No último dia de maio, no último dia de junho, julho e agosto. Quando a restituição não caiu nessas 4, que a pessoa ela vai procurar ver se tem alguma pendência e acha. Então, assim, está sempre acessando a Sengov, olhando se tem alguma pendência lá, tá? A pessoa pode estar olhando a Sengov e se caso a pessoa não olhe, ou então ela não tem restituição, ou ela teve até guia pagar e pago, mas caiu em malha fina, quando passa o ano, a Receita manda a intimação. Então, a pessoa recebe uma carta. Agora, é necessário também ficar atento a isso, né? Porque hoje em dia a Receita, ela não se comunica mais por
por cartas ou então alguma coisa nesse sentido que pode parecer golpe. Então ela utiliza o próprio portal dela para se comunicar com as pessoas. E muitas pessoas não sabem utilizar o ECAC, né? Tem lá CPF, CNPJ, às vezes chega a intimação via CNPJ e a pessoa está no cadastro do CPF. Então é necessário também entender um pouquinho mais essa plataforma para estar em dia também com a Receita, caso haja alguma notificação, né? E uma coisa importante disso aí, tem muita gente recebe golpe através de e-mail. A Receita Federal não manda aviso por e-mail. WhatsApp. Viu? Não, em WhatsApp. Ela não manda. Cai na Malha Fina, recebe lá. Tá muito comum. Não caiam nesse golpe. E aí, às vezes, não manda um boleto ali para pagar a diferença. Ela não manda. Tá? Isso é uma observação muito importante. Agora, nesse momento, né, cair na malha fina, dá tempo de corrigir esse erro? Eu posso receber a minha restituição ainda esse ano? Como que a gente, nesse momento, vocês como contadores, acalmam aí o contribuinte que se vê no meio de uma confusão, de uma bagunça ali que ele não esperava? Se o contribuinte cair em malha fina, ele pode estar fazendo a retificação da declaração dele de forma imediata, acatando aquilo que realmente foi omisso. Tá? Se ele está por fazer a defesa, às vezes a Receita Federal te coloca em malha fina por querer comprovações de despesas médicas, por exemplo, a defesa você pode fazer no primeiro dia útil do exercício seguinte. Então, virou o ano, começou, a gente pode entrar com as despesas, com os comprovantes de pagamento daquelas despesas e fazer a defesa. Agora, se caso for fazer a retificação, você já pode fazer de imediato. Quais são as penalidades aí para quem não declara? Para quem vai falar assim, olha, esse ano não vou declarar, eu não tive rendimentos que superaram isso aí, ou então tenta de alguma forma burlar, né? Ou seja, a famosa sonegação fiscal. Então, qual que é o recado de vocês que já estão aí já há mais de 40 anos lá na J. Franco para esse contribuinte? Eu tenho observado, assim, é importante aquele contribuinte que tem dúvida se está em obrigatoriedade, se não está em obrigatoriedade, procurar um profissional da área, fazer essa consulta, é importante, porque se estiver em obrigatoriedade, não tem como fugir, tem que fazer a declaração, senão vai entrar naquelas questões de multas, pode chegar até 20% do imposto devido pelo contribuinte. Então, assim, eu sugiro muito, está em dúvida, fazer uma consulta com um profissional da área. E outra coisa, não é só, não fiz, vai ficar não. Uma hora você é chamado. Uma coisa muito acontece, inventário. Aí precisa ser dano negativo. A pessoa, não tá. A hora que chega na hora de inventário, tá lá. Crédito em banco. Tem certidão negativo. Crédito banco. Cadastro bancário. Abrir uma conta. Agora, então, o conselho nosso, faça a declaração, cumpra a sua obrigatoriedade. É o mais importante. Ou seja, já que é obrigatório, faça isso, né? Mas agora, esse crime de sonegação fiscal também, ele vem sendo combatido pela própria Receita, porque com essa facilidade de transação, o Pix facilitou muito isso, né? A facilidade de transação bancária que as pessoas têm hoje, a Receita é de olho em tudo. Então, para sonegar, a pessoa, como diz, tem certos artifícios ali que a própria Receita já consegue barrar através de algumas fiscalizações, não é isso? A Receita hoje tem bastante acesso, né? Os pagamentos ficando todos por meios eletrônicos, né? Então, a questão dos gastos do contribuinte com cartão de crédito, muito importante ficar bastante atento a isso, aos PIX recebidos principalmente, né? Ligando inclusive a parte do MEI que a gente falou mais cedo. Então, com a moeda em espécie cada vez mais em extinção, né, cada vez mais raro, os pagamentos ficando cada vez mais eletrônico, aumenta o controle da Receita Federal sobre isso. Agora, a gente tem visto nos últimos tempos, e quem está nos assistindo vai entender, que a gente tem percebido uma ação da Receita mais silenciosa. Então, ela meio que também joga ali a corda para você se enforcar, ou seja, você está declarando ali que recebe um pouco mais de R$5.000, mas tem um carro elétrico, você está pagando as suas contas ali com cartão de crédito acima do limite, você tem ali transferências bancárias via PIX ou recebimentos. Então, como diz, aquilo ali não está sendo ignorado, simplesmente está sendo só esperado o momento certo para dar o bote, né? Isso é normal. Não vão fazer um terrorismo aqui, não. Ela tem meios e sim. Ela ainda, muitas coisas vão passar. Mas uma observação muito importante é cartão de crédito PIX. Tá?
movimentação bancária, depositou na minha conta 20 mil, a Receita vai pegar. Isso é terrorismo. Isso é terrorismo. Não é assim não. Mas você tem que ver a sua constante em movimentação bancária alta, certo? E uma coisa também é que isso está fora de moda, mas eu vou falar aqui. A Receita Federal ela tem hoje observadores, rede social, são pegos sonegações da pessoa, viagens. Ela tem hoje uma equipe só para isso, observação, rede social. Ou seja, aquela pessoa que gosta de ostentar, a Receita já cresce o olho para cima dela. Nós temos conhecimento de contribuinte, não é Itaúna. Viagem para o exterior, em rede social, mostrando, passeando de limusine, não sei de quê, e tal, e na imposto de renda, um salário mínimo de retirada. Aí ela pega. Ela tem equipes para isso e parece, eu não vou falar com muita certeza, não. Belo Horizonte tem uma delegacia para isso, São Paulo e Rio. E vale ressaltar que sonegação fiscal é crime, a pessoa pode ser presa por isso, né? Pode. Então deixar isso bem claro que as pessoas não estão isentas assim, eu só sonego, pago uma multa e fico por conta disso. Não, se você pagar a multa, você está fora do crime, conforme for. Aí são casos mais caros. Depende também do caso individualizado, né? Se for milhões ali, como o caso que a gente está vendo aí, né? Do Banco Master e por aí vai, o buraco é muito mais embaixo. Bom, pessoal, agora a gente vai para o nosso último intervalo. Na volta tem a parte final do nosso programa. Até já. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. Aprender um novo idioma é mais do que estudar palavras, é acreditar em novos sonhos. Há 33 anos, o Number One faz parte da história de Pará de Minas, transformando vidas por meio do inglês, espanhol e intercâmbio. Aqui, crianças, jovens e adultos aprendem desde cedo, inglês a partir de 2 anos e espanhol a partir de 9, com aulas presenciais ou online, em turmas ou individuais. Um método exclusivo, sem tradução, que ensina a pensar no idioma e ganhar confiança para o mundo. Number One, a escola que cresce com você. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! É assim que devemos tratar os animais, com amor e cuidado. No mês de combate à crueldade animal, a Câmara Municipal de Pará de Minas reafirma seu compromisso com a proteção e o respeito à vida. Com a criação e aprovação de projetos e do apoio a iniciativas voltadas ao bem-estar animal, o Legislativo trabalha para representar toda a cidade, inclusive quem não tem voz. Praticar maus-tratos contra animais é crime. Denuncie. Câmara Municipal de Pará de Minas. Protegendo os animais, valorizando a vida. A nossa região não é pequena, ela é forte, ela é gigante. O Centro-Oeste de Minas movimenta a economia, gera milhares de empregos e ainda constrói inúmeras histórias. Quem vive aqui precisa de informação à altura dessa potência. Há quase 15 anos eu estou nas ruas, acompanhando os fatos e bastidores que movimentam a região Centro-Oeste, construindo credibilidade e alcançando a sua confiança. À frente do programa Observações, ele se tornou referência regional, um espaço onde lideranças e personalidades têm voz e vez, onde a informação é profunda e o debate é sério. Agora, mais um projeto surge pela HS Comunicação Empresarial. Conheça o Hora 37, um portal criado para conectar as cidades do Centro-Oeste Mineiro.
Informação séria, conteúdo relevante para você que quer ficar muito bem informado e também para empresas que querem estar onde a atenção está. Seja bem-vindo ao Hora 37, a sua fonte oficial de informação. Siga, acompanhe e anuncie, porque quem é importante precisa estar aqui. De volta com observações que hoje te ensina a como declarar o seu imposto de renda. Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre uma dúvida que muitas pessoas têm. Com a questão da declaração pré-preenchida, muitas pessoas imaginam que não existe mais a necessidade de um contador. Mas claro que vocês, como contadores, têm umas, entre aspas, maldades que quem é leigo, né, os contribuintes em geral, não vão saber o que pode ou não cair na malha fina. Então, para vocês, explicando para o público, qual que é a necessidade, então, de ter um contador de confiança ao lado? A maior importância disso é o seguinte: o profissional da área contábil, ele acompanha a legislação diariamente. Ele sabe das mudanças, ele acompanha a instrução normativa, ele acompanha tudo que sai. A pessoa que é leiga vai fazer, muitas coisas ela não tem conhecimento. Por exemplo, o Gustavo citou aqui dinheiro. Pagar em dinheiro. Paguei em dinheiro. A Receita não aceita. Não adianta. Pagou mesmo. Falei, pagou, mas não aceita. Então, essas orientações nós temos. O leigo não tem. Então, muitas os erros são por isso. Falta de conhecimento. Porque a Receita Federal, o ano todo, ela vai soltando umas coisas de instrução normativa, orientações sobre essas mudanças, que nós somos obrigados a acompanhar. E principalmente em relação, às vezes, à alíquota que está declarando, né? Às vezes a pessoa presta um serviço, mas ela pode ter uma alíquota mais diferenciada, ou então ela tem que declarar uma alíquota mais alta, e se ela, em caso de errar isso, ela depois leva, como diz, um prejuízo enorme para regularizar, né? O próprio programa, as alíquotas, ele calcula. Você informou, ele calcula para você. Certo? O programa ele é muito bem feito. Ele faz para você. Você presta ele informações, os cálculos, ele faz tudo. Agora, hoje a gente tem dois tipos de declaração, simples e completa. Qual que é a diferença entre elas e como que o contribuinte vai entender qual que a que ele deve realmente optar? A declaração completa é aquela que você pode usar todas as despesas com instrução, despesas médicas, com previdência privada. E a despesa e a declaração simplificada, você abre mão de usar todas essas despesas e você usa um crédito de 20% sobre a sua renda. Então é como se você tivesse despesas que são equivalentes a 20% da sua renda. Então, no próprio preenchimento do programa, a Receita te dá esse comparativo, qual que está valendo, qual que vale mais a pena para o contribuinte, a completa ou a simplificada. Então é importante às vezes fazer o método completo, mas lá a Receita te dá esse comparativo. Agora, quem declara antes realmente recebe a restituição primeiro? Porque a gente sabe também que a própria Receita Federal, ela tem ali o grau de prioridade, né? Então, por exemplo, pessoas que têm comorbidades, né, PCD, idosos e tudo mais. Então, qual que é o grau ali de prioridade? É realmente quem declara mais cedo, como diz, quem chega primeiro bebe água limpa, ou primeiro tem a questão das prioridades da própria Receita? A Receita tem a ordem de pagamento de restituição dela nesses 4 lotes. Ela prioriza primeiro idosos de 80 anos ou mais. Em seguida, ela prioriza idosos de 60 anos até 80 anos. Depois, pessoas com comorbidades, com moléstia grave, com deficiências. Também tem professores, também tem prioridades. Declarações que o contribuinte fez por declarações pré-preenchidas e restituições marcadas para receber no Pix também recebe antes. E depois os restantes dos contribuintes por ordem de entrega. Bom, e vamos frisar novamente aqui as datas, né? Então, geralmente é a partir de maio, junho, julho e agosto. Nesses 4 lotes. Sempre no final do mês. No último dia útil. Ok. Bom, gente, a gente está se encaminhando para o final do nosso programa, mas a gente não tem que alertar quem vai declarar a partir do próximo ano.
Quem então deve se declarar aí no próximo ano? Como se planejar para isso? Por quê, gente? A gente sabe que quem recebe acima dos rendimentos tributáveis que você já falou no primeiro bloco, já precisam sim ir captando as suas documentações ao longo do ano para o exercício do ano que vem. Então, como se preparar também para as próximas declarações? A preparação é deixar o documento em ordem, não deixar para a última hora, entendeu? E já porque aí o que acontece é que a pessoa costuma fazer, elas já habituam já se organizando. Com o tempo as pessoas vão aprendendo a se organizar. Então isso já é mais normal hoje, mais. Hábito, né? Disciplina. Mais. Aí chega no final do ano, o pessoal já sabe tirar o extrato para imposto de renda, recebe o informe de rendimento e tira de aposentadoria, pensão por morte. Então as pessoas já hoje habituaram mais. No princípio era mais complicado, mas hoje como é tudo aplicativo e Gov, né, ficou mais fácil. E o que orienta também é o seguinte, se você tem dúvida, procure um profissional. Procure um profissional. Eu não estou aqui querendo assim, pegar esse serviço. Não, hora nenhuma isso. É porque as orientações são muito importantes. Pega um telefone e liga, ou vai pessoalmente, não precisa pode fazer essa declaração. Mas é bom ter uma pessoa para orientar, para não cair na malha fina, para não ter problema. Porque, na verdade, quando você recebe a notificação, todo mundo treme. Uhum. Treme muito, né? Agora, é o leão, né? Apesar que o leão hoje é mais manso. Agora, é importante também contar com uma contabilidade que já está há mais de 40 anos aí, né, de estrada, né? Então, por que eu falo isso, gente? Porque hoje em dia, infelizmente, vai ter contador que vai ficar com ódio da minha cara. Mas tem hoje contadores aí, gente, que assim, dão prejuízo mais do que ajuda. Então, nesse caso, você contar com pessoas realmente capacitadas, pessoas que vão ali literalmente pegar pela sua mão e te levar para o caminho certo, porque na hora que dá um problema fiscal, é uma bagunça, é uma amolação e depois, gente, para resolver é uma bola de neve. Então, é para você realmente ter alguém do lado e nada melhor do que uma contabilidade que está mais de 40 anos aí em 46, atividade, né? 46, ou seja, tem aí muita estrada e capacidade para isso, né? E nós só é o tempo de coisa. Nós temos uma equipe muito competente, muito especializada. Nossa equipe é boa. Então, tá aí, gente, feito o convite. Quem quiser saber mais informações, quiser conhecer a J. Franco, como que pode proceder? Nós estamos na Rua Canadá, número 20, lá no bairro Nogueira Machado. A referência melhor é a pista de skate. É bem central, tá, gente? Todo mundo que mora em Itaúna, região, já conhece, dá um pulinho skate, lá, né? Famosa pista de Questão de horário de atendimento, contatos também por rede social, como que funciona? Lá é de 7 às 17. O Instagram é @contabilidade J. Franco e o telefone lá é 3249-3650, de 7 às 17. Pode fazer o contato também para a gente estar agendando essa reunião. Excelente, então, pessoal. Quero agradecer a vocês a presença mais uma vez e quais são aí as suas considerações finais para o nosso público aí que está em plena campanha de declaração do imposto de renda e pode ter alguma dúvida final. Estamos à disposição, agradecemos a oportunidade de estar aqui, né? E estamos preparados para fazer a sua declaração. Excelente, então. Está dado o recado e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse WhatsApp que aparece aí no seu vídeo. 379-9993-3060. Se você também quiser utilizar o nosso e-mail, vai lá, mande para a gente a sua sugestão de pauta, programa obs@gmail.com. Você empresário ou empresária que ainda não está aqui conosco no Observações, não perca tempo. Também nesse WhatsApp você fica por dentro dos planos melhores aí para o seu negócio. Você que está aí com o seu YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que chegar programas novos você será sempre avisado. Já você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @programa Observações, @hora37.hs e também @henriquesilva.jornalista. Semana que vem, estou de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!